O que dizer sobre Ted Lasso? Uma série que chegou meio descompromissada, uma comédia pra você se sentir bem, ganhou não só o coração da galera que assistia, como também muitos prêmios, e agora no dia 31 de maio foi ao ar o seu último episódio, o final da série, entre algumas polêmicas também, que eu já vou falar um pouquinho delas mais pra frente, mas que pra mim terminou não no seu auge, mas de uma forma boa e satisfatória. E é isso que eu vou explicar assim que essa vinheta maravilhosa rodar. Então, vem comigo. Yeah, I guess this might well be it. If you slow down for a second, take your time. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho e antes de eu fazer o meu review dessa terceira temporada de Ted Lasso, terceira e última temporada de Ted Lasso, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu já fiz review de Succession, por exemplo, que acabou junto, 2 dias atrás, acabou Succession, agora acabou Ted Lasso. E junho é o mês dos lançamentos, você vai estar vendo esse vídeo em junho e... junho é o mês, assim, junho vai ser absurdo, muito lançamento no cinema, muita coisa legal pra acompanhar, então se inscreve aqui no canal, toca o sininho, e além de reviews a gente tem outras coisas também, react, tier list e muito mais. Não esquece de comentar aqui se você viu a série, o que você achou, se você recomenda a série ou não, e também com spoilers, caso você fale alguma coisa com spoilers. E não esquece de dar like e compartilhar também se você gostou do vídeo. Mas agora vamos falar de Ted Lasso, pô, uma série que chegou... É engraçado olhar essa trajetória de Ted Lasso, porque ela chegou no meio da pandemia, né? Lá em 2020, em outubro de 2020, para ser mais exato, na Apple TV Plus, que já é um serviço de streaming que não é tão badalado, e na época era bem menos, não tinha tido várias das suas séries de sucesso ainda. E Ted Lasso foi um dos primeiros grandes hits, né, da plataforma, porque é uma série muito boa. Ela me ganhou completamente. Eu preciso falar aqui, eu sou fã não só da série, mas eu também sou fã de futebol. E essa série, como ela trata do técnico Ted Lasso de futebol, é muito legal que, pra mim também que sou fã, e pra muitas outras pessoas que acompanham a série também, de conseguir ver alguns paralelos que acontecem na vida real, muitos paralelos, inclusive, nessa temporada aqui, de coisas que aconteceram na vida real e que a série decidiu abordar, alguns melhores que os outros, mas que foi uma série que chegou, como eu falei, ganhou o coração dos fãs, ganhou o coração dos Emmys também, porque na categoria de comédia pegou um monte de coisa, e aí foi de subestimada também pra superestimada nos olhares de algumas pessoas, porque Ted Lasso é aquela série que você sabe, é uma série bem tranquila, bem calminha, é o equivalente a um abraço quentinho que você ganha toda quarta-feira, sabe? E é muito legal, eu gosto disso, mas tem gente que prefere uma narrativa mais séria, uma narrativa mais tensa e outros tipos de televisão. Mas essa é uma comédia, o chamado Feel Good Comedies, né? Que são aquelas comédias pra você se sentir bem enquanto assiste. A própria Apple TV tem outra dessa, que é Trying, que tá na sua terceira temporada também, mas que não sei se vai... tá meio incerto aí se vai ter uma próxima ou não de Trying. E eu digo isso meio incerto pra começar a falar dessa terceira temporada. Eu queria falar primeiro de algumas coisas que eu não gostei tanto assim. Porque eu achei essa temporada meio irregular também. Eu falei disso quando eu falei sobre Mandalorian, mas eu achei essa menos irregular do que Mandalorian foi. Mandalorian era uma festa, assim. Você não sabia se você ganharia um episódio bom, um episódio clássico ou um episódio ruim na mesma semana. Ted Lasso eu acho que conseguiu se manter. Ou o episódio era bom, sempre era bom, era bom pra cima. Ou era bom só, ou ficava naquelas, tipo, meio no bonzinho e tal. Ou era sensacional, ou era muito bom, enfim. Mas eu acho que ela sai ainda com um saldo positivo, mesmo eu achando ela irregular, porque no fim ainda é Ted Lasso. A série não se perdeu de jeito nenhum, e eu acho que o fato de acabar na terceira temporada é muito boa também. Porque tem séries, a gente sabe, aquele fenômeno, eu falei disso quando eu falei de Succession também, que existem séries hoje em dia que não sabem a hora de parar. E é legal ver quando uma série para, mesmo que, como eu já falei, Ted Lasso, olhando as 3 temporadas, meio que já passou do seu auge. Pra mim o auge foi a segunda temporada mesmo. Mas ainda tá muito boa. Eles contaram a história que eles precisavam contar, não quiseram passar do ponto,
E eu acho isso ótimo. E aí, acho que pra começar a falar um pouquinho do porquê eu acho essa temporada irregular, eu vou começar falando não da história, mas do lançamento. Porque eu tenho que puxar um pouco a orelha da Apple TV Plus. E isso tem a ver com a série também. Porque você olha como a HBO tratou Barry e Succession, que terminaram as duas no mesmo dia, e junto com Ted Lasso foi basicamente na mesma semana, na verdade. Essas três séries não tiveram o mesmo tratamento. Quando você olhar Succession e Barry, que são da HBO, a HBO fez uma mega divulgação pra falar que essas séries estavam acabando, que essa ia ser a última temporada. Tem sempre aquele pôster lá, tipo, a temporada final, e toda aquela coisa que deixa as pessoas animadas pra saber o que acontece. Succession, inclusive, teve um pôster só pro último episódio, sabe? Então, é uma divulgação, claro que são séries diferentes, claro que são públicos diferentes também, mas eu acho que e principalmente a Apple TV Plus, que tem Ted Lasso como a sua principal série atualmente, precisava ter divulgado um pouquinho melhor. Chegou no último dia, a gente só ficou ouvindo de produtores e atores que a série ia acabar. Mas a Apple TV nunca chegou realmente a anunciar, falou, gente, a série realmente vai acabar. Estamos na última temporada, sabe? Não, ficou muito confuso. E aí chegou hoje, né, quando a série terminou, e aí sim, divulgaram um monte de coisa e tal. Mas antes, a galera nem tinha certeza. Falou, nossa, eu não sei se a série vai acabar ou não. E aí, claro, quando você vê a história, não faz sentido a série continuar agora, né? Não, só se você quiser um spin-off. Mas a história de Ted Lasso, com o Ted Lasso, acabou. E eu acho que isso afeta um pouco. Eu acho que isso afeta o sentimento das pessoas em relação à série e o sentimento das pessoas em relação ao final. Porque aí chega um dia antes, a galera só tava perguntando, vai acabar mesmo a série? Não vai? E não tipo, o que será que vai acontecer? Será que o Ted vai embora ou não? Sei lá. Isso é uma das coisinhas que eu não gostei dessa temporada. Mas eu tenho algumas outras coisas também, e eu vou falar um pouquinho delas aqui também. Como eu falei, eu acho que Ted Lasso ela acabou sendo um pouco irregular, porque tinha alguns episódios ok, bom, e aí outros episódios que eram clássicos da série, sensacionais e tal. Como esses dois últimos episódios eram episódios pra mim clássicos, o 11 e o 12 do Manchester City e agora do West Ham também. São episódios muito bons. E aí eu acho legal também a gente analisar que um dos pontos mais fracos dessa temporada também é que, eu não sei porquê, mas todos os episódios dessa temporada têm mais de 1 hora. E pra uma série de comédia que nem Ted Lasso, não vale a pena. Isso é uma péssima ideia. E eu não digo isso porque você pode olhar e você falar, nossa, a série inteira teve episódio de 1 hora, mas não teve. Só quando o episódio era um evento gigantesco, que o episódio tinha tipo 50 minutos. E agora, todos os episódios, na verdade, tem 1 hora mais ou menos de duração, a média, assim. Esse último episódio tem 1 hora e 15, e aí tudo bem, é o último episódio. Mas vários episódios dessa temporada tem 1 hora, 1 hora e 5, e eu não acho que precisava de tanto. Isso porque, e aí vem meu outro ponto, a série tentou pegar muitos plots e eu acho que nem todos ficaram tão bons. Em especiais, aí eu falo um pouquinho mais da Rebecca e da Keely, que são duas personagens que eu sempre gostei, mas que pra mim essa temporada não estavam muito legais. A própria Keely mesmo, ela saiu do clube, ela trabalhava como assessora de mídia, sai do clube, e aí a gente fica meio tipo, e aí, pra onde ela vai? E aí ela cria sua própria empresa de agência lá, de jogadores e tudo mais. Só que aí a empresa dá errado, aí depois a empresa volta, dá certo. E tipo, cada hora que aparecia alguma história com relação a isso, era meio chatinho, sabe? E ainda no episódio, como eu falei, de 1 hora de duração, fica meio chato. E aí outra personagem que eu também achei que tava meio fora de foco era a Rebecca. No final, eu acho que a Keely e a Rebecca têm finais legais. A Rebecca acaba vendendo o clube, né, vendendo parte do clube pros torcedores, o que eu achei isso bem legal também. Até porque tem clubes na vida real que fazem isso, né, que os próprios torcedores podem comprar partes do clube, e aí eles recebem todo um negócio e tal. Acho que na NFL também, no futebol americano, fazem isso também. E aí, no final também, ela e a Keely, o que pra mim é um plot que seria legal pra uma próxima temporada, mas não vai ter, é que vai ter o time feminino do AFC Richmond, o que eu acho muito legal. Eu acho isso legal. E seria uma história que talvez podia estar nessa temporada, deles ajudando a começar a criar o clube feminino, porque aí agora acabou a série, entendeu? Então vai falar do quê?
nesse aspecto, sabe? Era um plot interessante e que tinha a ver com futebol também. E pra mim a Rebecca nisso ficou, tipo, meio aqui, tô saindo com uma galera, aí encontro um cara, depois não, tipo, parece que a gente realmente só ficou acompanhando a vida amorosa da personagem, sabe? E não realmente, tipo, alguma coisa que podia avançar um pouco mais a história, ou sei lá, algum plot mais interessante, ela e o próprio Ted mesmo, sabe? Tipo, a relação entre os dois, sei lá, alguma coisa, sabe? Eu acho que ficou meio jogado, assim, ela nessa temporada. Só que não é o plot mais, que pra mim acabou sendo desperdiçado, que pra mim foi o do cara que eu não acho que ele tá aparecendo aqui na TV, mas é o Nate. Que na última temporada teve todo aquele, não plot twist, né, porque não é um plot twist, mas aquela reviravolta em que o Nate, ele decide sair do Richmond, ele fica brigado com o Ted Lasso, por nenhuma razão, mas tudo bem. E aí ele decide ir pro rival do Richmond, que é o West Ham, que é o clube lá do ex-marido da Rebecca também, então toda aquela coisa. E pra mim, isso era uma história que era muito interessante pra abordar nessa temporada, mas que não acabou sendo muito legal e acabou se resolvendo muito rápido. Do nada ele tá lá e tal, e toda aquela vibe meio Darth Vader, assim, do Rupert, né, que é aquele negócio tipo, sou o vilão, sabe? É muito, muito breguinha, eu não gosto disso. E aí podia ter sido... Se eles fizessem o próprio West Ham ser um clube mais legal e agradável, eu acho que a gente conseguiria ter um pouco mais de empatia pelo Nate. Mas ficou realmente, tipo, os caras do Richmond são heróis e os caras do West Ham são vilões, sabe? Tipo, fácil assim. E aí o próprio Nate, tipo, pinta o cabelo, sabe? Fica vestindo de terno preto. É tudo aquela coisa, tipo, pra pegar a confiança que ele nunca teve. Só que aí no final, o que acontece? Ele começa a namorar a menina lá, ele decide sair do West Ham, voltar pro Richmond e acaba nisso, sabe? É um dos plots que pra mim podiam guiar essa temporada e acabou sendo muito decepcionante. Mas eu até perdoo porque a gente teve plots que foram surpreendentes. Então nem tudo é perdido nessa temporada, mas pra mim, eu preciso deixar registrado aqui, esse plot do Nate foi um dos plots mais desperdiçados, assim, eu acho que da série inteira. O final da segunda temporada é muito legal, mostrando o Nate agora mais confiante e tal, e agora ele sendo o próprio técnico do time. Só que aí é uma história muito simples pra um negócio que podia ser um pouquinho mais legal, sabe? Um pouquinho menos simples. Às vezes simples é legal, mas nem sempre. E aí pra mim outras coisas, tipo, detalhes, assim, que acho que essa temporada não teve de tão legal. É meio, tipo, sabe quando a galera chega, corta a cena no Twitter e posta, tipo, olha como o Ted Lasso falou sobre esse tema, sabe? Eu acho que teve vários que abordaram um pouquinho isso. Mas pra mim, como fã de futebol, um dos mais desperdiçados, que poderia ter uma discussão muito legal, até porque no senso futebolístico não faz muito sentido, é esse plot que teve no episódio 10, se eu não me engano, sobre a Superliga. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha futebol, só acompanha a série, a Superliga foi uma tentativa que alguns clubes tiveram no ano passado, principalmente, de criar essa Superliga. E aí os grandes e tradicionais clubes da Europa só jogam entre eles. Eles não jogam com os clubes menores, sabe? E aí causou muita controvérsia, porque é um plano idiota e elitista, óbvio. Eu, como fã de futebol, sou obviamente contra isso. E aí Ted Lasso iria abordar isso também. Só que o Richmond é um clube que acabou de sair da segunda divisão, chegou na primeira e... E aí a Rebecca lá é convidada pra reunião, e aí ela faz um discurso sobre como o futebol deveria ser mais simples, e as pessoas precisam amar o futebol, e isso não é amar o futebol, e é um discurso legal, só que fica muito mal posicionado, porque fica muito clichê, sabe? E aí não fica tão legal, porque... O Richmond, ele é um clube pequeno, ele não seria convidado pra participar da Superliga, sabe? E o próprio criador da Superliga parecia um vilão de quadrinhos, assim, tipo, eu sou do mal, eu quero criar a Superliga e ganhar dinheiro, hahaha, sabe? Tipo, não é legal, sabe? E eu acho que alguns desses plots, tudo bem, é uma série de comédia, é uma série mais simples, mas alguma dessas coisas podia ser melhor, sabe? E eu acho que fica um pouco esse sentimento de desperdício mesmo, desperdício de plots e personagens. Mas nem tudo é tão ruim assim, porque agora eu vou falar das coisas que me surpreenderam nessa série, nessa temporada, coisas que eu gostei no geral. E agora eu vou separar por personagens mesmo, porque eu acho que teve vários plots e personagens que eu acabei gostando muito nessa temporada.
Um deles é o próprio Ted, que na segunda temporada já teve uma evolução bacana demais, com ele fazendo terapia e cuidando um pouco da ansiedade dele. E aí nessa temporada, desde o começo, ele lida com o fato de que ele não aguenta mais ficar longe do filho dele, ele tá com saudade, já é o 3º ano dele, né, longe do filho, e ele quer voltar. E aí, desde o começo, mostra como ele tá querendo voltar. E eu acho que é legal que no final ele realmente volta. Tipo, essas coisas acabam, esses sentimentos acabam. E aí, no final, ele fica feliz lá treinando o filho dele. E é o que eu falei, é Ted Lasso, sabe? Ted Lasso vai te emocionar quando mostrar lá a plaquinha do Believe, que foi rasgada pelo Nate, depois sendo reconstruída pelos jogadores. Óbvio que vai te emocionar. Vai te emocionar em vários discursos que o Ted faz, ou não, no próprio vídeo lá dele sendo feliz ao longo das 3 temporadas. Óbvio que vai te emocionar. Mas eu acho que tudo bem, nesse caso, o personagem tem um final simples que condiz com ele mesmo, sabe? Tipo, ele é um peixe fora da água, ele é um cara que chegou lá sem saber nada, mas como ele mesmo fala nesse último episódio, todo mundo evoluiu, só que agora é hora dele partir pra uma nova, sabe? Eu acho isso legal, eu acho um fim emocionante e convincente pro personagem também. Então, pra mim, o plot do Ted foi ótimo nessa temporada. Só que pra mim, o que foi um dos melhores plots, não só dessa temporada, como da série inteira, foi esse plot do Jamie Tart, do Roy Kent e um pouquinho do Zava também, né? Que o Zava, pra quem acompanha futebol, é aquela cópia meio do Ibrahimovic, né? E aí a gente vê, por causa disso, o Jamie Tart perdendo um pouquinho da posição dele, e aí ele tendo que se esforçar pra se recuperar, porque desde o começo ele era aquele jogador que era meio folgado, que não queria fazer as coisas, que era meio estrelinha, eu sou melhor que vocês. Aí ele vai pro Manchester City, dá errado. Aí ele vai pra aquele reality show lá e volta pro Richmond depois. Só que aí nessa temporada ele virou talvez o meu personagem favorito da série. E muito disso se dá ao episódio 11 também, que ele tem aquela conversa com a mãe dele, todo o plot do pai dele também tá meio doente e tal. Então eu acho que tudo isso tornou o Jamie Tart um personagem muito legal, além de ser um cara muito carismático, assim, o ator é muito carismático. E ele consegue entregar muito, assim. E ele usa nessa malandragem pro bem. E eu acho, pra ajudar o time, né? Isso eu acho muito legal. A relação dele com os jogadores, especialmente com o Sam, né? Quando o Sam não é convocado pra seleção da Nigéria, ele vai lá no amistoso da Inglaterra e usa o número do Sam, sabe? Eu acho esse tipo de coisa que faz realmente acreditar que os personagens da série não são personagens, sabe? São pessoas reais. E eu acho isso muito legal. Fora que a amizade dele com o Roy Kent, que dessa vez é o assistente, junto com o Beard, né? Eu acho muito legal, assim, foi acho que o melhor plot dessa temporada inteira, um dos melhores da série. O Jamie Tart, ele subiu muito o nível. Se você chegasse pra mim na primeira temporada e falasse, esse cara aí vai virar um dos seus personagens favoritos lá quando acabar a série, eu ia falar, você tá maluco, porque ele era um personagem bem simples, né, mas agora ele ganhou várias camadas e ficou muito bom. Outro que eu já falei aqui um pouquinho também foi o próprio Sam Obisanya, né? Que ele é um cara que ele sempre foi usado pela série pra falar um pouquinho das questões sociais. Lá na segunda temporada teve aquela cena muito legal dele tampando o patrocinador da camisa do Richmond, né? Porque a companhia explora lá a Nigéria e tudo mais. Eu acho esse plot muito interessante também lá na segunda temporada. E aqui ele tá se conectando com as raízes dele. Ele abre o restaurante lá nigeriano, que aí depois é destruído lá por uns babacas lá. E aí depois ele reconstrói junto com o time. E eu acho isso muito legal. Todos esses plots, o próprio negócio dele querer ser convocado pra seleção da Nigéria, eu acho muito legal. E aí no final da série também ele consegue, pra defender o país dele, pra se engajar. Eu acho muito legal. E também o Sam, eu acho que ele foi responsável por umas coisas legais. Até quando o restaurante dele é destruído, ele tem um discurso muito legal que ecoa uma fala que foi dita por um jogador, né? Que, quando eu faço gols eu sou francês, e quando eu erro eu sou árabe, sabe? Que é o Benzema, né? Do Real Madrid, pra quem não sabe. E aí ele falou essa frase e pega muito, né? Porque a galera pode ser muito preconceituosa quando é conveniente, né? Quando o cara tá lá fazendo todos os gols, ninguém é preconceituoso. Mas é quando ele erra, quando acontece alguma coisa, ou quando ele discute com alguém, aí pronto, aí ele é árabe, a galera cai matando nele, né? E aí o Sam, ele tem um discurso parecido que eu acho muito legal. Isso é legal,
sabe? Isso é legal, quando a história é bem construída. Eu acho que é aí que Ted Lasso brilha muito, muito mesmo. Outro plot que eu gostei é que o personagem Colin, ele também aborda um tema muito legal que não é tão abordado no futebol, que é a homossexualidade, né? Jogadores homossexuais. E eu acho isso muito legal também, porque ele é na série, né? Ele fala. E aí tem todo aquele negócio com o Trent Cream, né? Que é o cara que tá escrevendo o livro sobre o Richmond e tudo mais. E aí ele acaba descobrindo, e aí eles têm uma conversa muito boa também, naquele episódio ótimo, que o time vai pra Amsterdã. E eu acho isso muito legal também, é um tema que precisa ser mais abordado no futebol, e eu acho legal que Ted Lasso também abordou muito bem, e que também teve um final satisfatório, né, nessa temporada. E também, esses foram os plots e personagens que eu mais gostei, mas óbvio que teve outros personagens. Eu acho que esse elenco de Ted Lasso é um dos melhores elencos de TV que eu já vi, sabe? É um elenco que ele te faz realmente sentir que você tá assistindo um documentário, sabe? Um dia a dia sobre o time, e todas aquelas pessoas são pessoas reais, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho legal que também essa série conseguiu colocar, né, um nível de popularidade e de prêmios, óbvio, que aí teve acordos com a Nike, sabe, com a Premier League. Então apareceu até o Pep Guardiola, né, treinador do Manchester City. Eles gravaram nos estádios dessa vez. Então é muito legal, sabe, você vê que Ted Lasso atingiu esse nível, atingiu essa popularidade. Eu queria muito a camisa do Richmond, só que não vende aqui no Brasil. Eu queria muito, muito mesmo. E Ted Lasso é uma das minhas séries favoritas, eu tenho certeza, assim. Mesmo eu não tenho sido completamente positivo nessa temporada, eu acho que minha nota seria ainda um 8, 8,5, sabe? Eu acho que é uma temporada que ainda é forte, termina na hora certa, e pra maioria de seus personagens realmente entrega conclusões boas, satisfatórias, e são personagens que são legais de acompanhar. Como eu falei, né? Aquele abraço quentinho que você recebe. Eu recomendaria Ted Lasso pra absolutamente todo mundo, porque eu acho que é uma série que funciona pra quem gosta de futebol, pra quem não gosta, e enfim, é uma série que pra mim terminou muito bem, mesmo não sendo assim no seu auge. Eu acho que eu prefiro a primeira e a segunda temporadas, a primeira e segunda temporada, mas eu gosto do jeito que acabou. Eu acho que terem acabado na terceira também foi uma ótima decisão. Mesmo, claro, tendo o plot do Nate, que eu achei meio desperdiçado. Os episódios tendo 1 hora também, que eu achei isso completamente desnecessário. Mas, no geral, eu saio muito positivo. Eu me emocionei absurdos, assim, nesse final, assim, muito, muito mesmo, assim. Eu gostei muito. Acho que esse episódio final foi um dos meus favoritos da série. Eu acho que ela termina, é o que eu falei, na hora certa, contou o que precisava contar. E é isso, o Richmond quase ganhou a Premier League, mesmo que isso, obviamente, eu como fã de futebol, eu tenho algumas coisinhas que eu não gostei tanto, sabe? Você pega um time que acabou de subir pra segunda divisão, e aí ele já quase ganha a Premier League, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo, talvez ou mais disputado do mundo, é meio tipo, tá bom, sabe? Tá bom, seria melhor se eu não conhecesse futebol, porque aí eu ia falar, beleza, né? Da hora. Mas como eu sei, eu fico meio incomodadinho assim. E algumas outras coisas, mas como eu falei, o plot da Superliga também. Mas que essa temporada eu acho que também aborda questões legais no futebol. Ela usa essa responsabilidade que ela tem com muito carinho. E, no geral, Ted Lasso acaba como uma excelente série. E eu espero que ganhe mais prêmios, eu espero que a galera reconheça também. Eu sei que a Apple TV Plus, ela não é o serviço de streaming mais assistido pela galera, mas é um que pra mim vale a pena você pelo menos pegar um pouquinho, pega um mês, assiste maratona, e aí vê o que você faz depois, porque eu sei que você vai gostar. E a Apple TV Plus tem ótimas séries, e Ted Lasso, por muito tempo foi a melhor, só que agora acabou e a gente tem que achar outra melhor série da Apple TV Plus. Mas é isso, gente, aqueles recados que eu dei no começo do vídeo também. Não esquece de se inscrever no canal, eu fiz review também de Succession. E, enfim, o mês de junho vão ter muitos reviews de filmes que vão sair aí, de herói, sem herói, muito herói, enfim, essa coisa. Comenta aqui se você gosta de Ted Lasso, o que você achou da temporada. Não esquece de curtir e compartilhar. É isso, gente, muito obrigado pela atenção, vejo vocês na próxima e tchau, tchau.